Dragzinhas, tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui se o meu áudio ainda está funcionando. Espera, deixa eu ver. Sim, está funcionando. Então, gente, hoje eu tinha me programado para vir aqui fazer um react de um vídeo super transfóbico que eu vi no canal de uma amiga minha, de uma pessoa, de uma querida, uma pessoa espetacular que eu conheci aqui na internet. Ela é um exemplo de feminilidade, de classe. Eu sempre assisto os vídeos dela, né, que é a Chelsea, a Sheila, e ela sempre diz que eu acompanho, né, pelo pouco que eu acompanho, eu vou traçar aqui um perfil, eu vejo ela sempre falando que ela não teve muitos estudos, não teve acesso a ir muito longe, né, não atingiu grandes graus de estudo, mas engraçado, eu vejo ela, a Chelsea, usando palavras do português que são palavras muito rebuscadas, são palavras de pessoas que têm uma determinada cultura, que têm o hábito de ler, ou que têm acesso à informação de qualidade. E a Chelsea, eu ia reagir a um vídeo dela que eu vi na semana passada, mas infelizmente eu não estou mais encontrando o vídeo aqui. Eu não sei se por algum motivo foi deletado. Ah, não, tá aqui, ó. Tá aqui sim. Então a gente vai reagir ao vídeo da Chelsea. Aqui, ó. O dito feito, né? Trago essa maravilhosa, essa pessoa linda, gostosa. E olha que realmente não parece. Ah, bom, todo mundo fala, a gente não parece a idade que a gente tem, mas o sofrimento às vezes mostra, né? Aquele sofrimentinho que a gente. Sofrimentinho, a gente sofre um cão. Todas nós. Tá lindíssima e tá guapíssima. Então, pessoal, eu trago essa pessoa maravilhosa. Tá lindíssima e tá guapíssima. Né? A gente vê uma forçação de barra para uma pessoa tentando misturar dois idiomas, mas eu não sei, enquanto vocês aí, eu tive uma professora de línguas que sempre dizia que se você não consegue falar bem a sua língua materna, a língua da qual você cresceu ouvindo, você vai ter problemas para falar outros idiomas, né? Então, por exemplo, se eu sei que isso aqui, tá? Eu vou dar um exemplo bem ridículo aqui. Se eu sei que isso aqui em português é água e eu estou aprendendo um novo idioma, né? Que, por exemplo, nos Estados Unidos, no inglês americano vai ser water, ou se a gente for puxar ali para uma coisa mais do Reino Unido, que é water, né? Bottle of water. Então, o que que acontece? Se eu não sei como é essa palavra na minha língua materna, como é que eu vou aprender em outros idiomas? Eu posso aprender em outros idiomas, mas eu não vou saber flexionar os verbos, colocar os verbos no passado, no presente, no futuro imperfeito, no pretérito do passado, todas aquelas flexões verbais. Se eu não tiver o domínio da minha própria língua, eu não vou conseguir falar bem nenhuma outra língua, né? E é o que acontece com esse senhor de cabelo comprido, que a gente vai ver ele
cometendo aqui várias transfobias, e aí eu já pego aqui o meu direito de fala, então eu estou no meu lugar de fala. Se esse senhor de cabelo comprido, esse homem de sombra, pode cometer transfobia, eu também posso, porque estamos todas no mesmo lugar. Ah, mas um crime, então justifica o outro? Justifica, para mim justifica. Porque a partir do momento em que eu tiro a minha régua aqui e eu quero medir quem é trans, quem não é trans, aí você tem isso, você é trans, você... A partir do momento em que essa pessoa, essa coisa de sombra, se põe em um lugar onde ele pode dizer quem é trans e quem não é, então ele também tem o direito de sofrer críticas, né? De se as pessoas enxergam ele como trans ou não. E eu vejo, né, a Chelsea, linda, maravilhosa aqui, e eu vejo um albanil do lado dela. Um albanil, para quem não sabe, em espanhol, albanil, traduzindo para o português, seria um pedreiro. Eu vejo a Chelsea, uma mulher feminina, linda, esses seios maravilhosos dela, né? O conjunto da feminilidade ao lado de um albanil, ao lado de um pedreiro. Mas vamos continuar, porque eu vou pegar alguns pontos chaves que talvez passou batido para vocês na entrevista e me incomodou muito ver esse senhor de, de sombra conversando com a Direto com Sheila. vocês, vou fazer uma breve pauta aqui e já dou a apresentação para ela apresentar, para vocês que não a conhecem, para vocês saberem quem é esse espetáculo de menina. Vamos lá. Olha, ela nasceu em um lar simples, desde cedo enfrentou os desafios de ser quem realmente é. De sua infância à transição de gênero, sua história é um testemunho de ressaliência e determinação. Depois de anos vivendo na Europa, enfrentando circunstâncias adversas, ela decidiu retornar ao Brasil e reconstruir sua vida. Hoje, Chelsea é uma voz inspiradora no YouTube. Aí, tá vendo? Chelsea. Então, assim, esse senhor, o albanil, ele não fala português direito, porque a gente vai ver aqui em algum momento ele falando problema. Ele não fala o português direito, e aí ele tenta falar um espanhol que tenho cá minhas dúvidas, né? O quão espanhol realmente é. E aí também não vai saber falar inglês, né? Porque a pessoa que não sabe, não domina 100% a sua língua materna, não vai conseguir dominar nenhuma língua bem. Já começou errado. O que começa errado não tem como dar certo no final. E aí a gente vai debater mais alguns outros pontinhos que me Compartilhando e incomodam aqui. partilhando suas experiências e orientando quem precisa de ajuda. Assim que eu dou a pauta para essa maravilhosa se apresentar e a gente vai começar essa live linda. Adiante, meu amor. Estrela, é um prazer primeiro, né, falar que aqui no seu canal pra mim é tipo assim, é o início da minha ascensão. Você é a minha primeira entrevistadora. Aliás, a Paula Maia já havia me entrevistado há um tempo atrás, mas esse ano você é a primeira pessoa a me entrevistar. E eu sinto super honrada porque eu acho você uma figura super emblemática e tipo com posições bastante polêmicas acerca de política, acerca de sexualidade. E eu acho isso lindo nas pessoas, essa coisa própria de ser. E eu respeito muito isso e eu vejo muito isso em você. Você fala e grita coisas pro mundo e sem medo de julgamento. E esse é o seu sentimento, é o que você sente por dentro. E eu respeito muito isso em você, em todas as pessoas. Eu sei que você é muito criticada por certas posições políticas, religiosa, mas eu tô aqui pra dizer a você que eu te abraço de verdade como ser humano que você é, a parte de polêmicas, de opiniões partidárias, sexual, religiosa. Eu tô aqui com você. E é um prazer. Eu tô honrada. Eu nem acreditei quando você me convidou para estar aqui. Porque para mim é tão. É uma pena, né, que a Sheila, com toda essa feminilidade, com toda essa delicadeza, com toda essa postura, com tudo isso de positivo que ela tem, ela vá dar a entrevista para o Albanil. Porque vocês vão ver daqui a pouco que o Albanil vai falar umas coisas bem horrorosas para Sheila. Novo, todo esse boom do YouTube. Tem um mês e meio que eu comecei a movimentar meu canal. Tipo, eu já havia aberto esse canal há 13 anos atrás, mas nunca tive coragem ou pautas, sabe, nem nicho para expor aqui para vocês e que eu achasse que fosse algo que iria prender um público ou trazer um público para mim. E eu posso falar? Tudo o que você quiser. E um belo dia na Europa, eu estava me sentindo super mal, como quase todos os dias na Europa eu estou me sentindo, porque eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto de estar na Europa, gosto. Mas o Brasil é a minha cama, é o meu lar. E eu gosto de estar aqui dentro do Brasil, sabe, abraçada por ele, com todos os nossos problemas sociais, né, econômicos. Eu sinto que aqui
por falar a mesma linguagem que todo mundo, eu sou mais compreendida. Tem sentimentos que eu não sei me expressar em italiano. E aqui no Brasil eu consigo me expressar da minha forma e todas as pessoas que estão ao meu redor me entendem e me compreendem. Tem termos em italiano que eu ainda desconheço, embora eu vá para a Europa, para a Itália desde 2011. Por exemplo, tem uma coisa que eu costumo dizer que eu não sei chorar em italiano. Quando eu choro na Itália, quando eu estou em solo italiano, eu choro em português, eu choro em brasileiro, porque eu sou daqui, essa é a minha terra. E voltando lá de quando eu comecei a movimentar esse canal, foi tão assim, uma coisa tão louca que um belo dia eu apontei o celular para mim e comecei a falar sobre os meus transtornos, porque eu sou uma pessoa que tem muitos transtornos psicológicos. Eu tenho toque, eu tenho TDAH e outros que nem eu mesmo sei quais são, mas que eles existem em mim. Mas que você é linda, você é feminina, você tem uma classe, você é perfeita, Chelsea. Amanda, admiro muito você. Eu não sei o que você veio fazer no Albanil aqui. Porque segura aí que no final do vídeo vai ter uma bomba que eu hoje eu vim aqui para destruir com a internet. Vou acabar, vai derrubar os servidores do YouTube. Eu vou falar tudo sem papas na língua, vou contar tudo o que vocês aí do Brasil não sabem sobre esse senhor, esse Albanil, esse rapaz que passa sombra e batom e pensa que é uma mulher. E que me fizeram ser o que eu sou. Talvez eu tenha essa aptidão por exemplo, ter aprendido inglês sozinha, me comunicar com alguém que fala inglês da terra nata. Eu aprendi isso sozinha. Eu tenho um certo orgulho disso? Tenho. Claro que não me cresce a cabeça. Linda, a Chelsea fala português muito bem. Você vê pela conjugação verbal dela, os tempos, tudo, ela fala muito bem o português. Com certeza ela vai falar um bom italiano, porque ela viveu aí mais de 10, 15 anos na Itália, e ela vai conseguir flexionar também todos os verbos e falar de forma bem estruturada um inglês também, porque ela tem um bom português. Diferente desse Albanil que fala problema. Vamos chegar na parte que ele fala problema? Me sobe, né? As ventas, assim, o orgulho de uma coisa tão boba. Porque é bobo isso, né? Porque todo mundo pode aprender inglês hoje em dia com a internet. Mas pra mim, uma pessoa transgênera, com dezenas de transtornos, vindo dos anos 80, né? Nasci em 73, passei pelos anos 80 virando adolescente ali, anos 90, levei pedrada, por exemplo, correram atrás de mim com um pedaço. Eu posso falar? Todo mundo. Pode, Sheila. Sabe por que você pode falar? Porque esse senhor que está no vídeo com você, esse Albanil, que está com você no vídeo, ele não passou por nada disso. Não passou. Ele não apanhou na escola, ele não levou pedrada, ele não sofreu homofobia. Então, quando você lá na frente, né, lá na frente da sua entrevista, falar que a prostituição foi o único meio de sobrevivência que você teve, esse senhor não vai entender. Na cabeça desse Albanil, é difícil ele sair dessa loucura que ele tem no cérebro dele, de por que você decidiu virar mulher, por que você decidiu passar uma sombra e deixar o cabelo crescer, porque ele nunca sofreu preconceito, ele não sofreu transfobia, ele não apanhou na escola. Então, ele não pagou o preço de ser uma mulher trans. Inclusive, no final do vídeo tem uma bomba. Segura aí. Vem comigo até o final do vídeo que eu vou falar coisas que até então ninguém nunca falou nessa internet. Vamos lá, vamos continuar. Eu saí correndo de homens. Oh my God, do you have English spoken? Oh, a little bit. okay. Do you have, você vê, ó, foi o que eu acabei de falar. Do you have English spoken? Ele coloca o speak de falar, né? Are you an English speaker? Seria a frase certa. Ele coloca o spoken, que é o passado de falar, numa frase que ele está fazendo uma pergunta, perguntando no passado. É o que eu disse já no começo do vídeo, gente. Se você não fala um bom português, um português estruturado, e você sabe fazer todas as contrações verbais para readequar todas as palavras no mesmo tempo verbal, você dificilmente vai conseguir falar bem outras línguas, né? Quando esse Albanil pergunta do you English spoken, né? Ele
tentou dizer ali para ela, Are you an English speaker? Porque um English speaker é uma pessoa falante do inglês. E se ele está fazendo uma pergunta, se ela é, esta pergunta está toda em um único tempo verbal, né? Não adianta você colocar a English spoken e trazer uma coisa do passado. Fica sem nexo, percebe? A pessoa que não tem estrutura verbal do português não vai falar um bom inglês, não vai falar um bom espanhol, como ela tenta passar aí nos vídeos. Mas vamos continuar vendo o vídeo do Albanil, gente. Adelante. E assim eu vim de lá daquela época, né? Da época que a gente era literalmente crucificada, né? Queimada em praça pública. Naquela época a gente era crucificada. E assim, A gente era, não, o Chelsea. Não inclua esse senhor, o Albanil, nisso tudo, porque ele não passou por transfobia. E é por isso que lá na frente, quando você falar sobre prostituição, esse senhor, o Albanil, vai ficar com uma cara de horrorizado. Porque ele é um gay de cabelo comprido, que passa sombra, ele não sofreu transfobia, ele não apanhou na escola, ele não sofreu o que nós, mulheres trans, sofremos, ele não tem um peito de silicone, ele não passou por nenhum processo de transição, em momento algum. Esse senhor, esse Albanil, deixou o cabelo crescer e ele passa uma sombrinha bem sem vergonha ali na cara para tentar se identificar com a causa trans e ganhar seguidores por causa disso. Mas isso é um Albanil. Então, não inclua esse senhor. Porque a gente vai ver ali na frente que ele não passou nada do que a gente passa. Né? Vamos continuar aqui no vídeo. eu postei um vídeo hoje no Instagram que fala sobre isso, pessoas dando entrevistas e dizendo aos repórteres, sim, tem que exterminá-los, que somos nós. E assim, abertamente, sem nenhuma censura naquela época. Nos anos 80, era tudo muito livre, né? Era liberdade sexual, a gente veio dos anos 70, liberdade sexual, e também era liberdade de expressão, né? Verbal. As pessoas ofendiam as outras por pronomes, né? Assim, incabíveis hoje, né? Que hoje em dia não se pode dizer, chamar alguém que tem a pele escura de certos nomes, a gente não pode se referir a algo que é preto por certos pronomes, a gente não pode se referir a nós mesmas, a nossa classe, com termos que se usava naquela época. E aquela época era tudo muito natural, né? Anos 80, 70, 80, podia se dizer, a gente vai exterminar aquele. Eu não sei como lembro perfeitamente. E hoje em dia, que bom que isso aconteceu, né? Não se pode mais. E aí eu escrevi embaixo do meu post o seguinte: as leis mudaram, mas o pensamento das pessoas, dos filhos daquelas pessoas que queriam nos exterminar, os netos daquelas pessoas que queriam nos exterminar nos anos 80, principalmente nos anos 80, por causa da febre da AIDS, que foi fechada a nossa classe, né? Eu não sei porquê, mas nós éramos os grandes transmissores, né? Os portadores, né? Dessa peste, né? E foi muito difícil, né, Estrela? Você estava lá, você sabe com propriedade dizer que realmente aquilo foi muito. Não, a Estrela não estava lá, Chelsea. A Estrela era a gayzinha que ficava próximo das travestis. Nós, travestis e mulheres transexuais, a gente tem o hábito, tem mania, eu particularmente tenho muitos amigos gays, que sempre estão comigo, eu sempre levo os gays, eu sempre gosto de estar acompanhada de homens gays, e esse Albanil que está aí junto com você era esse gay que sempre estava perto, que sempre estava junto, que sempre acompanhava, mas ele não sofria nada do que nós sofríamos, do que nós sofremos, né? Ele não sofreu nada do que nós sofremos. Então, para esse senhor que está de sombra ali, o cabelo comprido, e se passando por uma mulher, tentando usar a causa trans para ganhar seguidores, é muito mais fácil ele continuar. Vamos continuar aqui. Marcou a gente. A gente é o resultado de muita dor, né? Eu acho que a nossa Só de sair no portão, eles nada mais olhar assim, já gritava, olha a AIDS, olha a AIDS. Era, quando eu lembro, todo gay sofreu isso em algum momento, né? De ser associado. Eu me lembro quando eu tinha 6 anos, 7 anos. Eu entrei na escola com 6 anos. Tinha de 6 para 7 anos, porque eu entrei adiantada. Eu não sabia nem o que era transar, eu não sabia o que era HIV, eu não sabia o que era pinto, eu não sabia o que era vagina, eu não sabia o que era sexo, eu não sabia o que era boquete. E na escola, eu mesmo sem saber o que era isso e como se contaminava por isso, as pessoas me chamavam de aidética. Ai, você tem AIDS. Era bem forte isso.
todo homossexual da década de 80, né, no caso do Albanil aqui 70, viveu isso em algum momento. Mas eu volto a dizer, isso aqui para mim, porque lá na frente ele vai julgar todo mundo, então isso para mim é um albanil, isso para mim é um pedreiro. Então eu prefiro nem lembrar, mas foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas é bom a gente expor um pouquinho isso aqui para as pessoas que, filhas dos anos 2000, saibam e aprendam a nos respeitar um pouquinho, pelo menos, e a nossa história, né, Estrela? Porque eu vejo tantas meninas crescendo em cima da gente com, né, sei lá, com preconceito etárico, né, tipo assim, nos chamando de velhas, que a gente tem um pensamento retrógrado, isso e aquilo, Sim. mas elas não passaram aquilo que a gente passou. A gente é sobrevivente de uma época. Ninguém passou o que você passou, Sheila, porque esse senhor, esse albanil, também não sofreu transfobia, também não correu os riscos que a gente, como mulher trans, vive. Que elas eu acho que não existiriam. Não. Elas não existiriam. Não, porque era uma época tão difícil. Hoje eu tô um pouco emotiva, porque hoje eu eu também, no passado, então ficou muito se você sensível. chorar, eu vou chorar. Porque eu acho que é por causa da entrada de Ana e tudo isso, né? Mas quando eu caí, quase dei com a cara no chão, por correr da polícia, né? Tava eu, a Débora, a Kelly, tava todas. E claro, elas estavam todas de salto alto, eu fui correr, mas escorreguei, né? Mas quase dei com a cara no chão, mas era tão pequena, tão magrinha, né? Então, meu Deus do céu. Pode ver que ele se distancia. Quando esse senhor, o albanil, fala das trans, ele fala elas quem? As trans. Estavam todas de salto alto. Ele, como homem gay, não estava, porque ele não ia de gay sair vestido de mulher na rua, né? A menos que ele quisesse tomar uma surra. Então, aqui é o primeiro ponto, e aí eu queria que vocês deixassem marcado, eu vou até fazer a marcação aqui no vídeo, aqui é o primeiro ponto em que ele entra em discordância e ele afirma, segundo a minha tese, de que elas quem? As mulheres trans. Ele fala das meninas trans com um distanciamento, ou seja, ele não se inclui no meio. Esse é o primeiro ponto. Vamos continuar vendo o não sabe de vídeo. nada, eu tô com 15 anos, né? Eu sou de menor, eles me levaram pra ver bem, então tinha que correr, né? Mas era tão difícil tudo, tão difícil. Quando você via aquela perua da Kombi passando, né, deles lá, pra levar a gente pra FEBEM, né, eu tinha que esconder também, eu tava só conversando, não tava fazendo nada errado. Tinha umas que roubavam, assim, tinha umas meninas que roubavam, sabe? Elas ficaram na FEBEM muito tempo, mas quando vinha a polícia com cacetete, era algo que Eram todas iguais. judiava, porque cada pancada daquela, tadinhas. Muitas vezes saía sangue, muitas vezes silicone descia. Então, lembrar disso pra mim, coisas que eu via aí, é difícil, né? Ele via elas apanhando e chama elas de tadinhas. Vocês conseguem perceber aqui, de novo, que esse senhor, o albanil, ele se distancia das trans? Ele fala, ai, tadinhas delas. Não é tadinhas de nós, da gente, porque eu também estava lá e eu também sou trans. Não, esse senhor albanil nunca foi uma trans. E é isso que eu vou provar aqui com esse vídeo. Ainda dói, eu sei. Dói, ainda é muito dolorido. Mas vamos lá, vamos para a primeira pergunta, porque vamos parar de tristeza. Vamos parar de tristeza, carinho. Vamos lá, a produção te elaborou essas perguntinhas aqui, vamos lá. Quais foram as lembranças mais marcantes da tua infância? Mais marcantes no sentido boas ou no sentido nem tanto? Qual foram as lembranças mais marcantes da tua infância que te marcaram mais? As lembranças, no plural, mais marcante, no singular. Aí eu juro que eu bugo, assim, plá, dá uma tela azul do Windows na minha cabeça. Porque se a pessoa está falando o português que é ensinado gratuitamente nas escolas do Brasil, e ela está falando uma frase que é toda no plural, as situações mais marcantes. Aí uma palavra vira para o singular, eu sinceramente tenho muito problema com isso, me buga. Porque se a pessoa não consegue falar a língua materna dela, a língua em que ela viveu a maior parte da vida ali, aprendendo, né, gratuitamente na escola, quando ela for migrar isso para um espanhol, para um inglês, para um italiano, para um alemão, no meu caso eu estou aprendendo alemão agora, ela não vai conseguir falar bem, porque a língua materna dela lá, a primeira que ela aprendeu, ela fala toda com dissonância cognitiva, com essa discrepância de singular e plural, ela não sabe manter a concordância de uma frase começando e terminando no plural. Ela põe palavras no plural e no singular e mescla tudo junto. Então, não sai bem nenhum idioma. Eu sou dessas. Se a pessoa não fala, é uma pessoa falante de português,
e não fala um bom português, não vai falar nenhuma outra língua bem. Mas as que realmente não deu pra esquecer, tanto boa como ruim, né, eu diria. Tá. Eu tenho lembranças de ir pra escola e não querer ir. Por causa da molecada. Igual a mim, mas eu Aí, ia. eu já vou me emocionar também, ó. Indo pra escola, minha mãe me arrumando, ela fez um embornal, na época se chamava embornal, que era costurado, era uma perna de calça, que ela costurava embaixo e fazia um saco, uma sacola pra gente levar os caderninhos, que a gente ganhava de pessoas que doavam, porque meu pai ele era meio que, sabe, ele não olhava muito pra esse lado da escola, pra ele a gente não precisava ter um lápis, a gente precisava ter uma borracha, e aí minha mãe se virava, sabe, pra conseguir isso, pedia às pessoas pra quem ela trabalhava, que minha mãe sempre trabalhou de empregada doméstica, e ela sempre ganhou muita coisa dessas patroas dela. E assim, essa lembrança de ir pra escola não querendo ir, porque eu ia apanhar, porque eu era muito menininha, muito afeminada, sabe, e essa lembrança, e eu, por exemplo, a minha mãe me levava no colégio, eu ia. E minha mãe subia. Ia pro ponto de ônibus. Quando menos esperava, eu já tinha saído correndo da escola. Ia pro ponto de ônibus, abraçar e falar, mãe, me leva com a senhora, eu quero com a senhora. E ela me levava, tia. Ela não sabia as coisas que eu passava lá, mas eu fui muito chutada na escola quando eu era criança. E isso me marcou muito. Eu fiz uma força pra me alfabetizar. Essas palavras que ecoam da minha boca hoje, eu aprendi a duras penas. Se eu sei escrever um português perfeito, se eu sei falar, se eu tenho uma oratória boa, as pessoas me dizem, Chelsea, você tem uma oratória maravilhosa. Eu olho pra trás e falo assim, cara. E parabéns, Chelsea. Você, com todo esse sofrimento, apanhando na escola, passando todas as situações de não ter roupa, não ter caderno, de ter pouquíssimo acesso, fala um português polido. Nunca parlei com você em italiano, mas acredito que o seu italiano, com base no seu português, é um italiano polido, é um italiano técnico, é um italiano rebuscado, diferente do albanil, que fala as frases tudo sem conexão, uma palavra com a outra. Eu não sei como, porque eu nem estudei, eu não tive tempo de estudar, eu tinha medo da hora do recreio, porque a hora que batia o sino, era horrível o recreio, eu não saía. Eu ficava com fome, eu não saía, porque eu ia apanhar, eles me empurravam. Na época tinha os trapalhões, e tinha um termo que eles usavam, divino, tinha outro também que eles falavam, ela camufla, e me empurrava, ele camufla. E me empurrava, me chocava, todos os dias, gente, eram todos os dias. Todos os dias. Eu Tinha ficava fechada dentro da classe, e na hora que dava o sinal do recreio, eu não tava comia, eu não comia, eu ia embora pra casa, eu não comia, porque eu não tinha vontade de sair. não dava. E isso dentro do contexto dos meus transtornos, naquela época já tenho lembranças de havê-los, de tê-los. Dentro do contexto da minha sexualidade, eu era uma pessoa transgênera, com um monte de transtorno, que era chicoalhada, xingada, empurrada. Ou seja, desde pequena, a Chelsea já se entendia como uma mulher trans, diferente do nosso amigo albanil aqui. Na fila do lanche, quando tinha coragem de ir pegar o lanche, porque às vezes também eu tinha vontade de ir, mesmo sabendo que eu ia levar empurrão, que eu ia levar tapa. E assim eu vim. E essa é uma das lembranças ruins. Uma lembrança boa foi um dia que minha mãe me deu um cheque disco. Aqui em Anápolis tem uma loja de disco, que chamava RCA. E ela me deu esse cheque disco, eu devia ter já uns 13 anos, eu acho, 12. E ela falou, 14, 15, por aí, não sei, mais ou menos, bem uns 13. E aí ela falou, vai lá, escolhe o disco que você quer. E aí a gente podia escolher o disco que a gente quisesse. Eu fui lá e escolhi o disco da Madonna, Like a Virgin, que tem aquela foto dela na cama, bonita, com um cinto escrito Boy Toy. Eu tenho esse disco. Eu tinha, mas deram, sumiram, assim. E esse passe, esse ticket disco que a minha mãe me deu, foi o meu ticket mesmo, foi o passe que ela me deu pra mim. Uma vez ela me pegou dançando, eu não sei, acho que Like a Virgin ou Material Girl, uma coisa assim, dançando esse disco e dublando, sabe? Já com aquela idade, dublando, com a toalha na cabeça, vestida com o sapato dela. E aquilo marcou muito. Eu punha camiseta, como se tivesse cabelo comprido. Sabe, camiseta na cabeça? Sim. Hoje em dia eu brinco com ela e falo, mãe, foi o disco que a senhora me deu. Se a senhora não tivesse me dado o disco, eu não teria virado isso que eu sou hoje. Eu brinco com ela. Mas nem foi. Isso a gente nasceu. Eu brinco. É uma maneira que eu tenho de trocar com ela, sabe? Muitas pessoas falam que é uma opção, mas isso não é uma opção, isso nasce, está dentro das ADNs. Eu era criança, essa mesma situação eu vivi também, então a gente vem desde pequenininha, não dá pra esconder. Como você vai esconder o que você é? Não dá. Essa aí já é uma pauta pra nós timbrar. Engraçado você falar que está dentro da ADN, aí ela usa isso que eu acho que acaba ficando meio descontextualizado. ADN, para quem não sabe, é como aqui na Espanha a gente chama o DNA, né? Aí no Brasil a gente normalmente fala, eu vou fazer um exame de DNA. Isso está intrínseco no meu DNA. Só que aqui na Espanha muda, eles invertem os caracteres, assim como HIV também eles mudam aqui. O ADN é o DNA, né? Então eles invertem tudo para ficar diferente. Eu não sei por que eles invertem aqui na Espanha. E ela usa esse ADN para tentar mostrar que ela sabe falar outra língua, mas fala um português, não. Meu Deus do céu. Em cartório, né? Como se diz, né? Essa aí já é uma pauta firmada. A gente, só nós que somos trans, a gente sabe, né? Não tem quem tá de fora, pessoas cis,
que possam afirmar com tanta veracidade e visceralidade o que a gente é. Nós sabemos que a gente veio assim. Nós sabemos disso. Sim, porque a gente nasceu assim, nascemos assim, acho que não tem fórmula. Eu não aprendi com ninguém, eu não vi ninguém. Eu fui assim, eu sempre fui assim, né? E no começo foi difícil, foi muito difícil, né? Até a minha primeira saia, minha mãe falou, nossa, seu pai vê isso. Mãe, eu tô com 16 anos, é meu corpo, e teu pai? Meu pai viu, não fez nada, não falou nada, né? Mas era eu, meu Deus, era eu, sabe? Essa coisa de que você tentar inculcar na cabeça do teu filho, que ele tem que ser o que você quer, não pode fazer isso. Você é uma coisa, teu filho é outra, tua filha é outra. Cada ser humano é uma vida. É uma vida. E essa vida tem que ser respeitada. Essa vida tem que viver da forma que ela quer viver, que ela nasceu pra viver. Tá entendendo? Nem todo mundo. Hoje, eu acho que tá todo mundo já um pouco mais consciente de tudo isso, né? Eu acredito. Ou não, ou me equivoco. Olha, Estrela, sabe o que eu acho de verdade? Eu acho que as leis que surgiram dos anos 2000 pra cá deram uma freada nas palavras que ecoam da boca dos preconceituosos. As leis. Porque, na verdade, eles ainda continuam tendo aquele mesmo pensamento preconceito dentro deles e eles alimentam isso dia após dia. Eu acho assim que o fato de ser penalizado por ser transfóbico, dizer uma palavra que possa soar como transfóbico. Eu posso fazer essa palavra? Posso, né? Tudo, você pode usar tudo aqui. Aqui é um canal democrático e aqui todo mundo tem voz e tem todo direito de falar tudo que quer. Eu acho que as leis frearam a boca deles, mas o coração não. Eu acho que esse ódio pela gente, essa repulsa, o amor e o ódio, né? Porque à noite eles nos usam no escuro. Eu tô aqui representando. Eles querem nos usar no escuro, muitas vezes, e nos apedrejar à luz do sol, né? À noite eles nos amam, dizem que a gente é linda, maravilhosa. De dia eles jogam pedra na gente e querem nos destruir. E aí, por que essa hipocrisia? Por que essa hipocrisia? Porque muito deles nos busca todas as meninas pela noite, né? Que eu também sou muito elogiada se eu dou uma voltinha, se eu vou sair, se eu vou pro chueca, se eu vou pro centro de Madrid. Oi, linda, ui, tu telefone, guapíssima, guapíssima. E durante o dia, seu canalha. Por que a gente a escolha? Tá entendendo? Essa hipocrisia é o que eu queria entender dentro desses borra-botas. Eu queria saber por que essa hipocrisia. Eu acho que é por ignorância, é por ódio mesmo. Eu acho que é um pouquinho de... Mas como você pode ter ódio de você e logo depois te adorar na cama? Como é possível? Isso a minha mente não consegue digerir isso. Eu acho que diz mais sobre o próprio odiador. Diz mais sobre a pessoa que odeia do que a pessoa que é odiada, que somos nós. Eu acho que a pessoa que agride um LGBT, uma trans, um gay, ou sei lá quem for, sabe, do mundo LGBT, ele tem problemas com a própria sexualidade. Eu acredito nisso. Eu acho assim, uma pessoa heterossexual, bem resolvida, dentro do corpo que ele acha que ele sabe que ele pertence. Ele não ergue um dedo para fazer mal ao LGBT. A não ser quando esse LGBT invade o espaço dele, com falta de respeito. Por exemplo, quando um cara gay entra, ou uma trans entra no Uber, ele dá de cima do Uber. Eu acho que é meio por aí. Sabe, eu acho que a gente tem que saber o lugar da gente, a gente tem que se inserir, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você dá de cima de um cara, eu falo assim por mim, né? Eu tô no meu lugar, assim, né? Eu jamais dou de cima. Eu espero a deixa do cara. Eu tenho essa técnica comigo, sempre tive. Eu tenho medo, vergonha de levar um não. Ou então de levar assim, eita, viado, o que é? Você tá dando de cima de mim? Eu sempre tive muito medo de ser, sabe como é que é? De ser. Mas a menina mexe com os homens também, né? Eu tenho vergonha. Eu morro de vergonha. Nossa, morro de vergonha. Eu sempre tive aversão a sair com meninas, colegas, assim, que fazem isso, porque parece que a gente tá juntinha com elas. Sim, não, eu já vivi, porque amigas minhas falaram, ai, que gostosinho, ô gatinha, que vergonha, meu Deus, eu não tô. E muitas vezes, Estrela, o cara até gosta. Mas aí, por ser abordado numa situação em que tem amigos perto ou tem alguém olhando, ele reage avessamente. Ele às vezes age grossamente, quer bater, mas talvez até ele poderia ficar numa outra situação com essa trans ou com esse LGBT. Mas como o LGBT foi afoito e mal educado, que eu acho que isso é uma falta de educação, não é? Invadir o espaço das pessoas, tipo assim, eu acho que é um desaviso, assim, sabe? Eu acho da própria pessoa. Eu acho que a gente tem que ser educado, a gente tem que ser não invasivo, porque eu odeio que os homens chegam em mim, por exemplo, quando eu vou comprar meio quilo de carne moída no açougue e perguntam quanto que é o programa, Chelsea? Que vergonha, meu Deus! Você sabe, porque a gente tem a hora certa pra tudo, né? Eu, por exemplo, quando eu estou... Mas assim, eles falam escancarado, assim, na frente de todo mundo? Estrela. Aqui tá pelado? Que ver lá na Itália, né? Porque aqui eles falam não. Não, também aqui no Brasil também. Na Itália mais, eles são mais descarados, viu? Eles pedem, assim, eu tô dizendo assim no sentido figuradamente, sabe quando você vai na padaria comprar 3 pães, aí vem um cara te secando e pergunta assim, você pode me dar o telefone, quanto você cobra? Tipo assim, não necessariamente por ser trans, meu Deus. por ser trans, eu poderia, talvez não fosse uma garota de programa, talvez eu fosse só uma pessoa, uma professora trans, talvez eu fosse uma, sei lá, uma cozinheira trans. Isso estando vestida normal, sem chamar atenção e nada. Total, não assim, eu não saio assim na rua, eu me vesti assim toda bonita pra você hoje. Você tá linda, você é maravilhosa, mas assim mesmo assim, toda vestida e tudo, eles mexem, né? Hoje, no dia de hoje. Sim, mesmo vestida. E assim, essa invasão, tanto do lado cis, hétero, né? Tá com a gente, tanto da gente pro lado deles, é constrangedor, né? Você aliciar uma pessoa, você assediar uma pessoa assim, do nada, sabe, sem nem conhecê-la, eu acho que é meio que é invasivo e é muito. Eu acho que eu não gosto. Eu desaprovo assim, pessoas que agem dessa forma. Eu não gosto. Eu sou muito assim na minha, sabe? Embora eu seja assim, eu falo muito assim, dentro do meu contexto da minha vida, eu sou muito discreta, sabe? Muito discreta. Eu gosto. Quando eu saio de dia, eu sou irreconhecível. Eu faço um coque, sério, eu faço um coquezinho aqui, eu queria ser invisível. Eu queria ser invisível. Eu queria ser a mulher invisível. Eu sempre, desde pequeno, eu queria ser invisível. Eu não sei se é trauma, mas assim, eu tenho medo de aparecer demais de dia. À noite não, eu sou exuberante, eu quero mostrar meu decote, eu quero ser bonita, de dia também eu quero ser bonita, mas não a ponto de sedução, de seduzir qualquer pessoa, o padeiro, ou seduzir o, sei lá, o dono do açougue. Não, eu só vou lá pra comprar 1 quilo de carne. E tem essa, às vezes o açougueiro tá de cima de mim. O que eu acho também é ruim. Eu acho ruim, porque eu só fui comprar meio quilo de carne moída. Moço, eu só quero meio quilo de carne moída, ok? Obrigada, toma aqui o dinheiro, tchau. É babado. É sobre isso, né? É sobre isso também saidinho, né? Eu não pensava que hoje em dia era assim, não. Nossa, bem saidinho. A gente precisa saber o lugar da gente, como ser humano, né? Sei lá, a gente precisa, eu acho que é bem importante. Bem, uma segunda perguntinha pra você. Como era a sua relação com sua família durante a sua infância? Então, sei lá, meu pai e minha mãe separaram-se muito cedo, eu devia ter uns 12, 13 anos. Assim que eu ganhei o disco da Madonna, eles se separaram praticamente. Assim, eu tinha essa idade, 13 anos. E aí, cada um foi pro seu mundo. Meu pai ficou aqui em Anápolis, minha mãe foi pra Brasília. Envolveu-se com um cara que não vou nem comentar no mérito aqui, assim, nos pormenores, mas ele era um cara muito mal, bêbado, usava coisas, e desinvestaram-se pra Brasília, e foram. E a gente ficou aqui, eu, meu irmão, e a gente foi vivendo. Fui trabalhar num restaurante muito cedo,
13, 14 anos no restaurante. Era escravizada, muito escravizada nesse restaurante. Às vezes trabalhava só por comida, sabe, assim? Nossa! Sim, eles me usavam pra olhar o restaurante, eu dormia lá, eu praticamente morava lá, eles me acolheram, na verdade. Isso quem falou uma vez na live foi a Liza também, que é uma empresária maravilhosa também. A Liza falou que trabalhou por comida, tadinha. Que justo tudo isso, né? Sim. Naquela época, eu, um menino, né, entre aspas ainda, e com fome, sem lugar às vezes pra dormir, eu não tinha, porque minha mãe tinha ido embora, por N motivos que eu já perdoei há muito tempo, assim, eu entendo ela porque ela é um ser humano, ela erra também, hoje em dia eu perdoei ela, a gente se dá muito bem, eu amo a minha mãe com todo o meu coração, eu faço tudo por ela, tudo que tiver ao meu alcance, e meu pai também, eu faço tudo por eles, sabe, Estrela? Tipo assim, tudo mesmo, tudo que eles precisam de mim, eu vou lá e dou. Não só materialmente, mas assim, eu vou lá e hoje em dia eu abraço meu pai, minha mãe, eu amo mesmo de verdade, eu não guardo mágoa nenhuma disso, sabe? Mas me deixaram marcas essas coisas. Tipo assim, eu fiquei muito marcado por essa fase da minha vida. Eu já até esqueci a pergunta. Que linda, que linda. Não, é como era a sua relação com a tua família, né, durante a tua infância, né? Então, os meus irmãos sempre foram, tipo assim, não deram muita importância, assim. Eles sabiam, eles desconfiavam da minha feminilidade e tal. Tinha uma piadinha ali, brincadeira, mas pouca coisa. Eles sempre me entenderam, não posso reclamar, não. Porque eu sempre vivi sozinho, desde muito cedo, desde esses 13, 14 anos, eu já fui pra vida sozinho. Logo eu comecei a pagar um aluguel, mas esse meu irmão, e ele já desconfiava de mim, era nos 90, já no 80, no finalzinho dos anos 80, 90, eu já tava, né, já tava meio que, já tinha aquele boom de um monte de gay nas ruas, tava muito normal já, tava muito normal já. E tipo assim, tudo bem. Ai, meu irmão é gay, ok, tudo bem. Mas a minha relação com eles é essa, tipo assim, não existiu muita proximidade nessa minha fase de transição. Eu acho que é por isso que não houve tanta intervenção deles, nem opiniões que fossem avessas ao que eu era, ao que eu sou. Mas assim, a gente sempre se deu muito bem. E tipo, eles lá e eu aqui, eu vou atrás das minhas coisas, eu pago meu aluguel desde os 15, 13, 14, 15, 16, sempre vou atrás, eu que acho um lugar pra mim dormir, dentro desse contexto Que da, bom. sabe? Eu sempre fui corri muito atrás desde muito cedo. Trabalhei como ajudante de pedreiro com meu irmão, eu era servente. Por isso esses músicos aqui, ó. Eu era servente, eu já trabalhei de pintar carro, aquela esqueci, que lixa o carro lá, esqueci o nome. Polir. Aquela coisa que lixa o carro e pinta, sabe? Menina, você falando de carro, eu lembrei do Lava Rápido do capeta, esse que eu trabalhei, do Macalé. Lanternagem, Você foi trabalhadora aí de... já trabalhei em restaurante, já trabalhei de tudo. Eu fazia aquelas telinhas que envolve campo de futebol, assim, aquelas telinhas de aço. Eu fiz aquilo durante os 2 anos, assim, de amarrar aqueles entrelaçadinhos, as telinhas, eu trabalhava com aquilo. Eu trabalhei em muita coisa. O Flávio tá dizendo que é... Então, eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu tô vendo o pessoal no chat bem polvoroso falando hipocrisia é ter que ver gays barbudos dizendo que são mulheres por aí. O intuito desse vídeo é fazer essa pausa, essa abertura aqui, para a gente conseguir esclarecer uma coisa. A gente, enquanto comunidade trans, a gente não pode pegar uma régua, né, que é o que esse senhor Albanil faz o tempo inteiro, e ficar medindo o quão trans a pessoa é. Ai, aqui tem silicone, é trans. Aqui tem peito, é trans. Esse senhor aqui de cabelo comprido não tem peito, se vocês observarem. Ele não tem peito, esse senhor aqui de cabelo comprido, que tá com uma sombrinha sem vergonha na cara. Então, assim, de acordo com as falas dele, desse Albanil, eu que tenho peito sou mais trans que ele. A outra que tem peito é mais trans. Então, a gente, enquanto comunidade trans, a gente precisa parar de ficar medindo o quão trans a outra é. A que tem barba, a que tem bigode, a que usa saia. A gente precisava, em um determinado ponto, mas eu acho que no Brasil as pessoas ainda estão muito alienadas para conseguirem chegar nesse ponto de que aqui tem barba, aqui não tem barba, aqui tem peito, aqui não tem peito, aqui falam português lindo, maravilhoso como a Sheila, aqui não falam português lindo, maravilhoso como a Sheila, a outra, o Albanil. Todas que se identificam com a classe deveriam somar forças, somar potências, agregar conteúdos uma com a outra, para juntas elas combaterem a transfobia. Mas se dentro da nossa classe, que é o intuito desse vídeo, é exatamente por isso, se dentro da nossa classe a gente tem um senhor louco aqui de cabelo comprido, que não tem peito, não tem cirurgia, ela vai falar isso mais lá para frente, não tem peito, não tem intervenção cirúrgica, não fez nada, ela só deixou o cabelo crescer e passou uma sombrinha sem vergonha na cara. Então, aí, se isso ataca pedra na outra que é barbada, fala mal, né? Eu não vou ter estômago para ver mais. Infelizmente, a gente vai parar o vídeo por aqui. Eu vou só fazer minhas considerações finais. Mas se a gente, enquanto comunidade,
Tá uma tacando pedra na outra, e eu só trouxe esse vídeo aqui justamente porque esse senhor aqui de cabelo comprido, que está do lado da Chelsea, isso para mim é um pedreiro de barba. Mas se você observar essa entrevista dele com a Chelsea, ele vai falar mal da trans de barba, ele vai falar mal do gênero fluido, não, aqui na Espanha não tem gênero fluido. Aqui na Espanha não existe essas loucuras. Então, peraí, porque esse senhor deixou o cabelo crescer e ele passa uma sombra bem sem vergonha na cara, ele se acha no direito de tacar pau todes, nas gêneros fluidos e tudo mais. Você percebe? Vocês conseguem perceber que a nossa comunidade, né, toda a nossa comunidade, ao invés de se unir e brigar contra um Lucas Pavanato, um Nicolas Ferreira, outros perfis na internet, tem a Nini Borges, que é uma influenciadora aqui dessa plataforma, que faz vários comentários e posta vários vídeos transfóbicos. Enquanto a gente, em comunidade, está uma degladiando contra a outra, a gente se torna fácil, a gente se torna vulnerável para as outras pessoas atacarem a gente. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu trouxe esse vídeo para atacar esse senhor de cabelo comprido com essa sombra bem sem vergonha, porque eu vou trazer um fato inédito aqui, algo que ninguém sabe. Quem quiser ver a história, ver a reportagem completa, vai lá no canal dele, não sei se está no da Chelsea também. Ele fala mal de prostituta na cara da Chelsea, sabendo que ela trabalha com isso. Fala que ele não consegue ver uma razão pela qual uma travesti se prostitui. Ele não consegue entender por que elas fazem programa. Não consegue, meu senhor. Deixa eu te explicar, tá? Eu também não faço programa, mas eu vou te explicar, meu senhor, porque talvez o reumatismo da sua idade avançada está corroendo o seu cérebro e não permite você pensar. Uma travesti apanha na escola, como a Chelsea mesmo disse. Uma travesti sofre quando não é estuprada, como eu disse no meu caso, quando eu tinha 8, 9 anos, tentaram me estuprar no banheiro da escola. Eu ia para a escola apanhando a ida e a volta. É traumatizante para a gente conseguir se formar no primeiro grau. Por isso que muitas abandonam a escola. Por isso que muitas não conseguem ter um colegial. Por isso que pouquíssimas vão para a universidade. Eu sou o 0,01% que conseguiu concluir o ensino superior, mas a maioria das minhas amigas, das pessoas da minha comunidade, não conseguem terminar um colegial, não conseguem terminar uma graduação. Então, como é que elas vão trabalhar? Como você, e aí eu convido vocês que viram provavelmente a entrevista desse senhor, desse albanil lá no canal da Chelsea, ele pega e fala assim, não, é porque eu cheguei aqui na Espanha e eu andava com o cabelo preso, então ninguém percebia. Ela, em diversos momentos, está falando que ela viveu uma vida inteira como homem. Ela, quando fala das outras travestis, ela sempre fala na terceira pessoa, com essa coisa do alerramento, já que ela quer falar em espanhol, também sei falar espanhol, também vivo na Espanha. Com essa coisa como se fala alerramento em português, meu Deus? Com distanciamento, com essa coisa ela não inclui ela quando ela está contando histórias de travesti,
Por quê? Porque ela era um homem, ela é um homem, né? Ainda não mudou, não fez cirurgia, não tem peito. Ela só deixou o cabelo crescer e passou uma sombrinha sem vergonha na cara. E aí, eu vou trazer uma coisa aqui que ninguém sabe, eu vou ser a primeira que está falando isso no YouTube, mas assim, esse senhor doido de cabelo comprido aí, que está junto com a Chelsea, ninguém do YouTube sabe disso. Você é a primeira, a exclusiva que vai trazer isso. Ele só conseguiu os documentos aqui na Espanha porque ele engravidou uma mulher. Então, se vocês observarem, para quem segue esse homem doido aí, vai ver nos vídeos dele ele falando que ele tem uma filha. Ele tem uma filha. Como ele tem uma filha? Ele engravidou uma mulher. E se ele engravidou uma mulher, automaticamente a gente já conclui que ele vivia uma vida como homem. Então, agora, porque deixou o cabelo crescer e tá passando uma sombrinha vagabunda aí, de que eu não sei de que marca que é essa sombrinha vagabunda e esse batom, ela se acha no direito de falar que a outra que usa barba não é trans. Ou a outra que é eludelo não é trans. Que isso de pronome neutro é uma palhaçada, uma babaquice. Então, eu estou aqui para falar que isso que você faz, Albanil, também é uma babaquice. Porque você, por ser mais velha, por ser já uma senhora, uma anciã, né, com toda a idade que você tem, você deveria vir para a internet para disseminar cultura, para disseminar conhecimento, para tentar trazer mais pessoas, ganhar mais aliados para nossa causa. Se a outra está de barba, mas ela se identifica como uma mulher trans, eu vou respeitar a barba dela e a feminilidade dela e a condição de transexual dela e vou acolher e não ficar peleando aqui, ai não, porque a outra que tem barba não é trans, ai, mas a outra que tem isso não é, ai, mas o outro que é eludelo não é. Porque você, meu senhor, de cabelo comprido e batom e sombra, você só conseguiu os seus documentos na Espanha porque você estava ilegal aqui por muitos anos, né? Você pensa que aqui na Espanha as pessoas não conhecem a sua história, né? A sua verdade. Você ficou muitos anos ilegal aqui na Espanha. E aí você, para conseguir os documentos espanhóis, você foi e engravidou uma racha. Então você fez o papel de homem que você é para você conseguir o seu documento espanhol, né? E aí agora quer meter pau na outra que tem barba, quer meter pau na outra que é eludelo. Já é uma travesti anciana, que pelo menos ela se identifica como travesti. Eu não vejo travesti, eu não vejo feminilidade nenhuma nisso. Para mim é um albanil do cabelo, um pedreiro do cabelo comprido, mas ela se diz mulher, se diz travesti e vem aqui na internet para bostejar, para cagar, para soltar merda na cara de vocês. E tem um monte de palhaço que fica batendo palma ainda para ela, que dá palco para isso. Porque ela vem disseminar o ódio dela, a frustração. Né? Como é que a outra barbada vai se identificar como trans? Como é que a outra eludelo vai se identificar como pronome neutro? Eu aqui, porque sou um homem, um albanil do cabelo comprido e passei um batom, tenho o direito de dizer quem é trans, quem não é. Você está vendo como a pessoa que não tem estudo, não tem cultura, né? Não está lutando por nenhuma causa, quando vem para a internet só fala bosta? Porque se ela é uma senhora, né, um senhor aí, um pedreiro, se é um pedreiro requintado, que tem classe, que tem cultura, que tem cérebro, que tem cabeça, que sabe usar o cérebro, ele ia pensar, aquela ali tá de barba,
mas ela está se identificando como mulher trans, então vem para cá, vamos puxar, vamos acolher, vamos somar, vamos ganhar em quantidade, para a gente parar de ser uma minoria. Mas assim, gente, sinceramente, eu não vou ter estômago mais para ver, porque como eu disse já no começo do vídeo, para quem não pegou, volta aqui desde o começo do vídeo, esse senhor tem vários erros de conjugação verbal, ele começa uma frase falando no plural e termina no singular, um português muito mal estruturado, isso significa que nenhuma língua que ele for falar vai ficar bem. Aí depois ele mete o pau em quem faz programa. Óbvio, óbvio, Albanil. Você não sofreu na escola, você conseguiu estudar. Você não era perseguido nas ruas pela polícia. Você viu as travestis sendo perseguidas, mas você não era perseguido. Você não tem empatia alguma com as trans que realmente sofrem transfobia, para você entender o porquê que elas estão na prostituição. Você é um homem que viveu a sua vida inteira como homem, prendia o cabelo. Ele vai falar isso em um determinado momento do vídeo, tá? Para quem for lá conferir. Prendia o seu cabelo e trabalhava na lavanderia de lavar roupa. Não é isso que você fazia, Albanil? Então, como é que você vai conseguir sentir empatia por uma trans que apanha na escola? Como é que você vai conseguir sentir empatia por uma trans que apanha só por sair na rua? Porque você prendia o seu cabelo de albanil e ia trabalhar na lavanderia. Então, para você não tem nexo uma travesti fazer programa. Óbvio que não. Você até pouquíssimo tempo atrás estava vivendo com um cabelo preso e engravidando mulher para você conseguir papel aqui na Espanha. Então, é óbvio que você não vai saber o que uma travesti, uma transexual passa. E aí vem para a internet, dissemina ódio, fala mal do Eludelo, fala mal das travestis, fala mal de quem faz programa, e ainda tem um monte de palhaço lá, ó, batendo palma e aplaudindo. Esse Albaninho. Que ao invés de acolher, de trazer, né, já é um senhor aí de idade, deveria, né, a gente como tem um ditado no Brasil que fala, né, a pessoa quando envelhece, ela adquire mais sabedoria, né? É isso o que eu espero quando eu assisto vídeo de uma senhora, que é a Chelsea, linda, maravilhosa, fabulosa, delicada, feminina, dando entrevista para um albanil. Eu esperava conseguir aprender alguma coisa nesse vídeo, mas esse senhor albanil não vem aqui, chama ele dele de frescura, fala que travesti de barba não é travesti. Então, já que é pra gente julgar, eu também vou julgar. Travesti sem peito não é travesti para mim. Você é um albanil, senhor. Você continua sendo um homem de cabelo comprido e batom. Porque se você pode julgar a outra que tem barba, eu também posso te julgar. E aí fica uma julgando a outra. A gente vai chegar em algum lugar aqui, uma julgando a outra? Uma falando mal da outra? Não. Isso não é smart. Isso não é coisas de uma pessoa lista. Isso não é coisas de uma pessoa inteligente. Se você é inteligente e você está pelo todo, você não vai discriminar a outra porque ela tem barba. Você não vai discriminar a outra porque ele acha que é ele dele, ou que ele é um poste, que ele é uma capivara, ou que ele se identifica com uma planta, como uma árvore. Não importa. Você é minoria? Vem para cá para o meu time, vamos somar força. E não ficar disseminando ódio, disseminando briga, disseminando desinformação na internet, com esse seu português de terceira classe, com esse seu português chulo, que você não consegue começar uma frase e terminar uma frase no mesmo tempo verbal. É isso, pessoal. Já falei muito aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não se esquece de curtir aqui, compartilha com um amiguinho e a gente se vê no próximo. Beijo, tchau!